Olá, estamos iniciando mais uma edição do Consumidor em Pauta, um programa com a realização da TVE. Nesse espaço, você pode ter as suas dúvidas e questionamentos respondidas através do nosso telefone 51 WhatsApp, fone WhatsApp 51 985 946 773 ou, se preferir, para o nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br. Para quais áreas do direito você pode enviar a sua dúvida ou questionamento? Direito do consumidor, direito do trabalho, direito previdenciário, direito comercial, direito de família e sucessões, que é o tema que vamos tratar hoje, recebendo aqui a doutora Carolina Guazelli. Seja bem-vinda, doutora Carolina. Muito obrigada, João. É um prazer enorme estar aqui. Vamos então para a primeira questão enviada pelo nosso telespectador Edson. E ele coloca o seguinte: estou no meu terceiro casamento, sendo que tive uma filha com a primeira esposa e 2 filhos com a segunda. Casamos pelo regime da lei. Caso eu venha a morrer, alguns dos meus filhos fica prejudicado por não ser filho da minha esposa? Como fica? Pergunta bem interessante. Então, a gente tem desde a Constituição de 88 uma igualdade entre os filhos. Então, independentemente se o filho é do primeiro casamento, do segundo casamento, eles são todos filhos iguais. E isso, inclusive, se aplica a filhos socioafetivos, que são aqueles filhos que a gente reconhece como os filhos, mas não são nossos filhos biológicos. Não vai ter distinção nenhuma entre os filhos e também não tem problema deles não serem vinculados a essa última esposa. O que vai acontecer só nessa questão sucessória? Os bens que foram construídos durante esse terceiro casamento, com a esposa atual, vão ficar metade para ela e a outra metade vai ser dividida entre os filhos. Já os bens que foram construídos antes do casamento, ou seja, os bens que eram particulares desse senhor, vão ser divididos entre os 3 filhos mais a esposa. Tá. Então, a gente tem essa regra diferente quando a gente fala de direito sucessório, de herança, que a gente tem que ver a classificação dos bens para ver como vai ser a divisão. Nesse caso, então, só de maneira resumida, todos os filhos, independente de qual situação, inclusive a senhora citou filhos socioafetivos, são filhos adotados, seria isso? Isso, como se fossem adotados. É que normalmente o filho socioafetivo ele não passa por um processo de adoção. No Brasil é possível ter 3 tipos de filiação. A filiação biológica, nasceu, Claro. filho. A filiação socioafetiva, que são os famosos filhos de criação. Tá certo. E que podem, hoje em dia, na nossa legislação, passar por um reconhecimento simples, de comparecer num cartório e reconhecer essa filiação. Então, não tem um processo de adoção em si. E ainda tem o processo de adoção, que seria quando uma criança ou um adolescente tem o seu poder familiar retirado da sua família originária biológica e aí é adotado por outra família. Então, são 3 tipos diferentes. E até, Gil, assim, uma pequena curiosidade, isso é bem interessante, que uma das únicas disposições em testamento que no Brasil a gente não pode revogar é reconhecer um filho socioafetivo. Então, isso é uma coisa que as pessoas até têm que pensar bem antes de fazer. Porque tem gente que, às vezes, no calor da emoção, resolve escrever ou de um jeito meio ambíguo, para o meu filho do coração, e isso depois vira motivo de discussão judicial. Importante alerta e atenção aí, doutora Carolina. Vamos para a próxima pergunta de uma telespectadora que optou por não se identificar. Cuidei da minha tia, pois ela não tinha mais ninguém para fazer isso. Ela me falou que deixou quase tudo para mim por testamento. É possível, mesmo que ela tenha uma irmã viva ainda, ou fica para a minha outra tia? Bom, então, o que acontece? É bem interessante essa tua pergunta, porque ela já nos oportuniza a falar de uma possível mudança da lei. Atualmente, hoje em dia, nenhum herdeiro, legalmente falando, tem direito a receber
uma cota maior por ter cuidado dos seus Sim. parentes. E agora, com essa reforma de Código Civil em trâmite, a gente já tem essa possibilidade de um recebimento de uma cota maior de herança em razão dessa dedicação de todos esses cuidados. Então, isso é bem interessante, mas não foi essa a pergunta da telespectadora. Não tem problema nenhum, a tua tia tem total disposição do patrimônio dela, porque embora o irmão da gente seja uma pessoa muito próxima, né, e eu acho que isso é quase que indiscutível para quem tem irmão, sabe? Ele não é o que a gente chama de herdeiro necessário, que é aquele herdeiro que é obrigatoriamente que a gente tem que deixar alguma coisa para ele. Ou seja, é bem comum que aconteça isso, que as pessoas acabem destinando para um sobrinho ou para um afilhado, né? E nesse caso, a tua tia pode dispor de todo o patrimônio dela, por testamento, como ela falou, para quem ela entender. Então, a tua tia viva pode receber herança ou não, não é obrigatório. Agora, se tivesse teus avós vivos, se essa tia fosse casada ou se ela tivesse tido filhos, aí é diferente. Porque daí é obrigatório reservar um pedaço bem considerável de 50% do patrimônio para essas pessoas. Já que a senhora trouxe aí o tema de que está em pauta uma mudança que pode ter, não sei se é uma diferenciação para o cuidador, ele está em trâmite em que nível? Aí pergunta de leigo, tá? No STF, STJ, e o que será essa mudança do ponto de vista assim de nova realidade para, por exemplo, um caso desses como da nossa telespectadora, doutora Carolina? Ótima pergunta, Gil. O que acontece, tá? Hoje nós temos um Código Civil, né, que é como se fosse uma concentração da legislação civil do nosso país. Eu gosto de brincar que assim, é um calhamaço, gente. E o que acontece? A gente tem uma reforma desse código em trâmite, onde nas câmaras legislativas, então está no Congresso, Senado, e aí o que acontece, gente? Há uma grande discussão entre nós, comunidade, né, de juristas, se isso deveria ser uma reforma de um novo código, que tem um trâmite de uma forma, ou se isso deveria ser considerado um novo código, tamanhas mudanças que estão sendo feitas. Dentre as proposituras de mudanças, no aspecto sucessório, bom, tem diversas, é uma mudança bem extensa. Mas é bem interessante, falando de aspecto sucessório, 2 pontos. Primeiro, de se poder destinar valores maiores para pessoas com deficiência. Então, conseguir proteger essas pessoas através da herança. Então, ter regras diferentes. E o segundo ponto, que é algo que a sociedade brasileira muito clama, porque é normal, que alguém da família acabe se afastando do trabalho ou reduzindo carga horária e se dedicando a esse cuidado e esse auxílio, é justamente a possibilidade, se eu não me engano, de até 25% poder ser destinado quase como uma bonificação de cuidados. Né? Então, assim, já que tu me cuidou enquanto Sim, terá. Né, eu estava vivo, na herança vai receber uma cota a mais. Ok, vamos para a próxima questão enviada pelo nosso telespectador Mauro. Fiz 18 anos e tenho diversas dívidas, pois meus pais me colocaram de sócio na empresa. Tenho como anular isso? Pergunta o Mauro. E ele ainda diz, eu era uma criança e não acho justo. É uma situação bem complicada e, infelizmente, relativamente comum no nosso país. Porque nós não temos uma vedação de que crianças, adolescentes, né, menores de idade, possam ser sócios de empresas. Isso é uma coisa bem comum se a gente for pensar. As famosas holdings familiares, né, que são empresas feitas para se administrar o patrimônio da família, é corriqueiro que a gente coloque as crianças, os filhos, os adolescentes. Afinal, esse é o objetivo, né? Sim. Que já se distribua e já se organize o patrimônio familiar. Mas quais são os cuidados, né, que se deveria ter? Não se deveria poder deixar uma empresa com um sócio menor estar endividada a esse ponto. E acontece com certa frequência isso. Então, vamos supor, é uma empresa de verdade, uma empresa com atividade, sei lá, que está fazendo um produto e comercializando.
Se ela quebra, os sócios respondem. Só que a gente tem essa particularidade de um sócio criança ou adolescente. E, infelizmente, não tem como afastar as dívidas dessa pessoa. Então, o que acontece? Quando essa pessoa atinge a maioridade, começa a ser cobrada, começa a ser inscrita em órgãos de restrição de crédito. E é por isso que a gente conversa muito com os clientes, pensarem bem se faz sentido colocar o filho em algumas situações de risco, porque justamente a lei não respalda depois o afastamento dessa responsabilidade. Se é sócio, independentemente se criança ou adolescente, responde nas regras da sociedade. Antes de irmos para o próximo intervalo, doutora Carolina, vamos fazer a pergunta da nossa telespectadora Maristela. Me ligaram do banco para dizer que iam me colocar no Serasa se não quitássemos o cartão. Só que esse cartão é em meu nome do meu marido e o meu número está no cadastro. Fiquei preocupada e queria saber se eu tenho que pagar só por causa do telefonema, mesmo que não esteja no meu nome e eu não use o cartão. Bom, as questões de dívidas no nosso país são sempre temáticas polêmicas. Se a senhora é casada e casada por um regime comunheiro, ou seja, né, um regime legal de comunhão parcial ou ainda da comunhão universal, mesmo que as dívidas sejam feitas em nome do seu marido, é possível que de alguma forma o seu patrimônio seja atingido na hora da cobrança. E a gente sabe que quando as cobranças elas param de ser feitas de forma amigável, né, através de ligações e inscrições, e passam a ser judiciais, isso aumenta consideravelmente o tamanho dessa dívida, né? Porque além dos juros contratuais, a gente tem os juros e as multas legais por descumprimento de pagamento. Se a gente fosse olhar a letra fria da lei, ela diz que só são partilháveis as dívidas quando são feitas em prol da família. O problema é que esse tipo de defesa não cola no tribunal. Então, o tribunal acaba cobrando do casal, ainda mais considerando que ela está vinculada, né, nominalmente ao cartão. E depois, internamente, na família de vocês, que vocês acabem se acertando. Dito isso, minha indicação é que converse com seu marido e tentem o quanto antes sim pagar essa dívida, senão é capaz da senhora figurar junto num polo passivo de uma ação de cobrança. Consumidor em Pauta vai para um breve intervalo e já voltamos aqui tratando do direito de família e sucessões com a doutora Carolina Guazelli. Nos aguarde. Estamos de volta com o Consumidor em Pauta, um programa com a realização da TVE. Se você tem dúvidas ou questionamentos sobre a área do direito do consumidor, direito do trabalho, direito comercial, direito previdenciário e também do direito de família e sucessões, você pode enviar para o nosso WhatsApp 51 985 946 773 ou, se preferir, para o nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br. Estamos tratando, como eu disse hoje, do direito de família e sucessões, aqui recebendo a doutora Carolina Guazelli. A próxima pergunta, doutora, é do telespectador Juarez. Minha mãe morreu e avaliaram meus bens em valores absurdos. Eu sou obrigado a concordar? Não vou conseguir vender assim. É possível que se peça que a Fazenda Estadual revise os valores. Então, vamos começar do começo. O que acontece? Quem diz quanto valem os nossos bens não somos nós, não é necessariamente o mercado, é a Secretaria da Fazenda Estadual. Ou seja, cada estado tem critérios específicos para fazer a avaliação dos seus bens. Então, se a gente está falando de divórcios, em que tem que ter partilha de bens, ou ainda de inventários, né, em que a gente vai receber bens dos nossos familiares, a gente tem que submeter
todos esses bens, o rol de bens, para a Fazenda Estadual para que ela avalie. Depois que ela faz essa avaliação de acordo com os critérios dela, a gente tem o prazo de 20 dias corridos, e aqui é bem importante, porque em todas as outras coisas quase do mundo jurídico, dentro do âmbito do direito civil, os prazos são em dias úteis. E aí tem muita gente que se atrapalha com o prazo. É dia corrido, 20 dias corridos da data de ciência da avaliação, para que a gente apresente um laudo, né? E aí, nesse sentido, vai ver que vai precisar de ajuda de alguém do ramo imobiliário, por exemplo, se a gente estiver falando de imóveis, para a gente dizer, não, o valor de avaliação não é esse, é outro, e os porquês. E isso pode vir desde análise de mercado até atualizações sobre o imóvel. Então, por exemplo, esse imóvel foi atingido pelas enchentes. O que aconteceu no período de enchentes aqui do Rio Grande do Sul? Quem ainda não tinha tido o imóvel 100% avaliado, ainda estava, ou seja, nesse período de poder avaliar, de poder impugnar a avaliação, pôde trazer como é que ficou o estado do imóvel, porque o estado do imóvel contabiliza também. Então, vamos supor, caiu o telhado, teve uma infiltração, está com questões, isso tudo pode ser levado para a avaliação da fazenda. A fazenda é obrigada a acatar? Não, mas, no geral, com laudos bem organizados, eles sim acabam revisando. O que não dá para confundir é necessariamente essa correlação entre valor de mercado, valor de venda, sim, e o valor de avaliação da fazenda. Claro, a gente tenta falar e argumentar isso com a fazenda, mas ela não é obrigada a isso. Até porque valores de compra e venda são valores de negociação. Eu posso ter algo que vale 10 mil e querer vender por 2, assim como eu posso ter algo de 10 mil e querer vender por 20. Isso é meu direito, como proprietária de algo, de negociar. Então, a fazenda não fica necessariamente vinculada a isso. Antes de passarmos para a pergunta da nossa telespectadora Estela, eu vou lembrá-los de que é possível assistir o programa de hoje e os programas anteriores de maneira muito fácil, muito prática, no momento que você entender mais adequado. Indo lá no YouTube, no canal da TVE, aí você poderá assistir o programa de hoje e os programas anteriores de outros temas também do direito que o Consumidor em Pauta trata aqui. A próxima pergunta é da nossa telespectadora Estela. Vou casar mês que vem, mas já estou com meu marido há 6 anos. O que vai acontecer com a minha empresa agora? Ótima pergunta. Primeiro, né, parabéns pelo casamento. Segundo, eu tô rindo aqui porque no Brasil a gente tem isso, né? Eu vou casar, mas eu tô com meu marido. Sim, sim, sim. É bem típico, né? Não só do Brasil, acho que é no mundo inteiro hoje, né? Eu vou te dizer que acho que não. Isso é uma cultura muito nossa, porque no exterior existe uma preferência muito forte pelo casamento. Então, existe quase que uma necessidade assim, de noivar, casar, e também tem uma diferença de direitos muito grande entre união estável, que claro que tem outros nomes em outros lugares, e casamento. E aqui no Brasil, como a gente tem o casamento e união estável muito similares em questões de direitos, a gente, né, não sente uma necessidade tão premente, acho que, de casar. Mas enfim. Mas antes a senhora responder, permitindo, vou fazer uma brincadeira, já que a senhora riu, só uma brincadeira, depois a senhora responde, né? Agora eu entendo por que tem tanta migração para o Brasil, né? Viu? Só para descontrair, o programa é sério, mas para não perder o ritmo da sua descontração no início da pergunta aí. Não, e o fato de ter falado em marido é muito importante pelo seguinte: na união estável, né, um dos requisitos para preenchimento da união estável é justamente essa apresentação pública como se casados fossem. Sim. Então, a própria pergunta já entrega, vamos dizer assim, que possivelmente existe uma união estável anterior a esse casamento e agora eles vão casar. E o que vai acontecer com a empresa dela diante disso é a pergunta da Estela. Exatamente. Se a empresa foi constituída durante esse período anterior ao casamento, porém já em união estável, a empresa é dos dois, né? Mesmo que a empresa esteja vinculada só ao teu nome, a empresa é dos dois. Porque tudo que é aberto, né, durante essa união estável é de ambos. Agora, se
a tua empresa foi aberta há 6 anos que eles estavam juntos, há 7 Sim. anos, não, aí é tua particular, porque é anterior à relação. Então, é bem importante para saber o que vai acontecer com a tua empresa, que tu, primeiro, entenda qual é a natureza jurídica dessa relação dos últimos anos, quando foi aberta a tua empresa, e aproveita que tu vai casar e coloca em pacto antenupcial, que é o documento que a gente faz antes de casar, para dizer como vocês querem que fique essa empresa. Vocês querem que ela seja comum ou vocês querem que ela seja de um só? E aí já organiza isso. Tá certo. A próxima questão, até compreensível que a telespectadora optou por não se identificar em função do relato que ela traz. Descobri que fui traída, humilhada, todos sabiam, peguei doenças e hoje estou sem forças para enfrentar. Quero meus direitos, indenização e que ele pague por tudo. Qual é o contexto que a senhora coloca dentro do contexto que a telespectadora está trazendo aqui, ou seja, que é que ele pague por tudo, certamente as questões de custo que ela teve. Então, um relato bastante triste, mas pede a sua orientação, doutora. Bom, esses casos são sempre realmente muito desafiadores, porque eles fazem com que a gente enfrente diversas questões, desde a nossa área, né, de honra emocional, de saúde, e a legislação assim enfrenta. Então, a traição por si só, embora moralmente reprovável, e se a gente estiver falando de um casamento, literalmente a legislação traz o dever de lealdade como uma obrigação do casamento, né? Ela não traz o dever de indenizar, segundo a nossa jurisprudência, ou seja, segundo as decisões dos juízes. Mas, quando essa traição ela é tamanha a ponto de expor a pessoa traída a diversas coisas como humilhações onde reside, situações vexatórias, contrair doenças, aí essa traição passa a ter força para que se possa pedir indenização. E essa indenização, nesses casos específicos, pode ser tanto material, como tu mencionou, Gil, no sentido de pedir valores de volta, né, de tratamento de saúde, de tratamento psicológico, né, afinal foi causado por um terceiro, e também danos morais, e esses danos morais estariam justamente vinculados, por exemplo, ser uma cidade pequena e todo mundo ficar sabendo, ou isso ser veiculado nas redes sociais, isso tem acontecido hoje em dia, né? Esse tipo de coisa acaba, sim, trazendo a obrigação de indenizar. Então, tem que fazer as contas dos valores materiais e também dos valores morais. Próxima pergunta da nossa telespectadora Jane, e ela relata: enquanto ele era casado, eu que pagava todas as contas de casa e agora ele quer me cobrar por ter me ajudado com umas contas pessoais, mesmo tendo sido praticamente sustentado. Posso cobrar pelos valores que ele usou? Então, não há, a princípio, uma resposta fechada para essa tua pergunta. Não é incomum que isso aconteça. E assim, legalmente falando, pela letra fria da lei, não, tu teria que sim devolver esses valores para ele, mesmo que isso seja, a princípio, algo que talvez seja meio antiético ou meio imoral. O que, por vezes, se consegue, né, é, dentro de um processo litigioso, fazer essa demonstração e trazer o argumento de um enriquecimento sem causa. Então, é dizer assim, olha, eu paguei tudo e agora ele quer me cobrar algo muito menor do que tudo que eu proporcionei. Só que para poder fazer esse jogo, precisaria entender melhor como era a questão financeira de vocês anterior a essa relação, para entender se os valores que tu utilizou para fazer o pagamento dessas contas eram particulares ou comuns. Então, explico. Se vocês tinham um regime de separação, ou se tu tinha dinheiro guardado antes e usou esse dinheiro de antes
para pagar as contas da casa enquanto ele não te ajudava com nada e ele ainda está te cobrando uma dívida, tu pode falar de enriquecimento sem causa. Agora, se os valores eram comuns, aí fica bem mais complicado de conseguir que essa tese seja firmada. E aí, aqui lembrando que isso é uma coisa até bem atual, né, com essas novas relações. Tem sido discutido isso de forma atual, então não tem na lei, é uma questão de caso a caso mesmo. E, assim, dentro desse contexto, doutora, a questão da comprovação também é algo que não deve ser simples, né? Como é que eu comprovo que eu sustentei, eu tenho pagamentos que eu fiz da transferência? Então, o correto seria, aqui no caso, a telespectadora procurar o auxílio de um profissional, de um advogado, para poder orientar, porque, né, de novo, como leigo, né, parece que não é muito fácil, né? Então, só para dizer que lhe agradecemos aqui pelos esclarecimentos, né? Aguardamos na próxima edição também tratando desse tema e os nossos telespectadores também nos aguardem na próxima edição do Consumidor em Pauta. Até lá!